Obrigado, pastor Jackson, pela oportunidade, depois de 3 anos, retornar a esta casa, a esse lugar, poder rever vocês, pessoas conhecidas, pessoas que caminharam um tempo comigo aqui na Comunidade do Redentor. É extremamente emocionante, é uma mistura de alegria, satisfação, gratidão, emoção e tantas coisas do coração. É muito forte, porque esse lugar aqui é muito especial. Foram quase 18 anos nesta comunidade, e domingo após domingo, estar aqui e poder agora reencontrar. Isso é graça de Deus, privilégio, bênção. Vocês perceberam que depois que fiquei esse tempo fora, a barba ficou mais branca, né? Então, branqueou, mas eu fico contente que eu vejo também outros com cabelo branco, então não sou o único. Essa é a vantagem de envelhecer, você não envelhece sozinho, outros envelhecem juntos. E nesse processo a gente vai fortalecendo as relações que ficam, as relações do coração, as relações que de alguma forma fizeram diferença na vida da gente. E poder, como disse, retornar é um privilégio, mas também uma gratidão de poder perceber a mão de Deus conduzindo a vida da gente, cuidando aqui de vocês. Agora lá em Joinville, na Comunidade dos Apóstolos, reencontrar aqui o Gustavo e a Tati, né, que estão lá na Apóstolo, que são aqui de Curitiba também, com o menininho, com o Vitor, e vindo outro aí, né, outra criança, legal. Perceber que o Elton mudou de lugar, né, mudanças acontecem. Só hoje? O pessoal do batismo tomou o teu lugar, Elton? O Elton chegava cedo no culto para garantir o espaço, né? Encontrar os compadres aí, né? Que bom ter vocês. Continua acordado no culto? Sempre, né? Cadê? Vai ser tanta gente, se pudesse falar de cada um aqui, um pouco da história das nossos encontros, né? É muito bom mesmo. Mas não foi para isso que eu vim aqui, né, Jackson? Não, né? Eu vim para pregar a palavra. E eu quero compartilhar de um personagem bastante conhecido. Aliás, quando a gente olha para a Bíblia, né, a gente se depara com vários personagens. Escuta, eu posso caminhar aqui ou a câmera me deixa estático? Posso caminhar? Ah, então tá. Os caras são bons, então tá bom. Às vezes eu acompanho lá de casa, né? Daí eu vejo que o pessoal fica atrás do púlpito aqui. E eu lembro que quando não tinha negócio de câmera, a gente ia lá no meio, né? Você continua fazendo assim também com o relógio? Ah, são pontuais. É só no meu tempo que você fazia isso. Tá bom. Comigo ela fazia, chegava às 10 horas, ela apontava para o relógio. Então, eu vou falar de um personagem bíblico que é muito conhecido. E quando a gente olha para a Bíblia, né, a gente se depara com vários personagens, homens e mulheres, que de alguma forma vivenciaram Deus, a presença de Deus, e eles tinham a percepção da presença de Deus. E isso sempre me chama a atenção, porque Deus está presente, mas nem sempre a gente tem a percepção da presença dEle. E isso faz toda a diferença. Deus está presente, mas nem sempre nós enxergamos, percebemos, sentimos, vivenciamos a presença de Deus. Aliás, até a nossa própria linguagem às vezes nos trai.
Eu lembro muitas vezes em momentos de oração, quando, né, a gente vai orar, daí alguém diz assim: Senhor, entramos na tua presença. Ué, onde você estava antes? Ou então a pessoa seguinte continua dizendo: e continuando na tua presença, até que o terceiro diz: indo embora da tua presença. E vai para onde? Onde Deus não está? No inferno. O único lugar que Deus não está é no inferno. O inferno é a ausência da presença de Deus. Mas essa percepção de que Ele está presente, e que é a nossa visão, a nossa maneira de enxergar, de se relacionar, é que faz toda a diferença. E aí os homens e mulheres da Bíblia, das Escrituras, eles tinham essa percepção: Deus está presente, Deus está aqui, Deus está se manifestando, Deus está se revelando, há uma epifania, há uma revelação de Deus. E um desses homens, chamado Abraão, vocês conhecem bem a história de Abraão. Quem é da minha geração, lembra que no culto infantil, quando se falava em Abraão, tinha uma musiquinha, né, que se cantava bastante. Já lembra da musiquinha de Abraão? Sabe tocar? Pai Abraão tem filhos, muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. E aí era uma ginástica, era braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, dava a volta, virava a cabeça, e a gente não parava mais de cantar esse Pai Abraão. Né? Mas era muito divertido, interessante, porque fala em Abraão, eu me lembro dessa música, antes de lembrar que ele é o pai da fé. E assim ele foi conhecido como o pai da fé. E por que ele era conhecido pai da fé? Vamos hoje refletir um pouco. Gênesis 12. Gênesis 12. Lá no primeiro livro das Escrituras, Gênesis 12 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Outra coisa que agora eu uso óculos. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui está a vocação, o chamado de Abraão, um chamado um tanto inusitado, um chamado extraordinário e absurdo, porque Deus chama Abraão lá da terra dos caldeus, tira ele da sua parentela, da sua terra, do seu lugar em que ele se criou, se envolveu, era um pastor nômade, e Deus diz: vem, eu tenho um chamado para você, você vai para uma terra. Mas que terra, Senhor? Você vai descobrir. E para onde eu vou? Eu vou te guiar. E Abraão sai, sem saber para onde ir, ele sai sem ter essa noção, essa percepção, qual é essa terra, esse lugar, mas ele sai, e ele anda, caminha, pisando em promessas. 3 promessas, pelo menos, nessa palavra que nós aqui ouvimos. A primeira promessa, Deus diz: olha, Abraão, você vai sair, você vai caminhar, você vai sair do seu lugar, você vai para uma terra que eu te mostrarei. Você ainda não tem noção, mas uma promessa eu te dou. A primeira delas: eu farei você pai de um grande povo, de você sairá um povo. Você será pai de um povo. E aí Abraão deve ter pensado: uau, ele vai trocar de mulher, eu já mudarei de esposa, porque no capítulo 11 diz que Sara era estéril. Como é que eu vou ser pai de uma grande nação, vou ter vários filhos, se minha esposa é estéril? Mas Abraão, ele caminha confiando, Deus de alguma forma vai agir, de alguma forma Ele vai prover.
Mas é o interessante, meus queridos, que me chama a atenção, é que a formação desse povo, que hoje nós conhecemos como povo hebreu, povo judeu, se dá chamado de um homem, de um pastor nômade, de alguém que está lá junto à sua família, e ali se constitui um povo. Esse povo não nasce a partir de um governante, esse povo não nasce a partir de um exército, esse povo não nasce pela força humana, mas é pela força e pela palavra de Deus. Vem, saia do seu lugar, e eu te mostrarei uma terra. Olha que coisa interessante. Deus forma um povo a partir de um homem, de uma família. Deus constitui uma nação a partir de alguém que obedece, de alguém que diz: eis-me aqui, eu vou. Não foi pela força do exército, não foi pela força de uma religião, não foi pela força de um governante, de um partido político, de uma estrutura, foi a partir de um homem que o viu e disse: eis-me aqui, eu vou. A segunda promessa que Deus dá é que ele será uma bênção. Ele vai ser bênção para muitas pessoas, para multidões. E aqui é interessante porque bênção é algo que todos nós buscamos, não é verdade? Todos nós desejamos bênção. Eu quero ser abençoado, você quer ser abençoado. Nós queremos ser abençoados, nossa família abençoada, nossa igreja abençoada, nossa nação ser abençoada. Almejamos bênção. E a bênção é uma das marcas daqueles que acompanham Deus e que vivem nesse caminhar com Deus. Mas aqui Deus diz a Abraão: Abraão, você vai ser bênção. Você não só vai receber bênçãos, mas você vai ser bênção. O teu chamado, a tua vocação é para abençoar. E aí tem uma dimensão muito mais ampla, generosa, uma dimensão em que você recebe para partilhar, você recebe para abençoar, você é abençoado para que outros possam ser abençoados, e é no caminho que essa bênção acontece, é no caminho, é na vida, é Abraão caminhando, é Abraão indo em direção à terra prometida, é Abraão indo em direção ao lugar que ele desconhecia, e Deus já disse: você vai ser bênção, por onde você passar abençoa, por onde você passar e conviver com as pessoas, viva a bênção, transmita a bênção, essa bênção que é palavra, essa bênção que é concreta, essa bênção que é partilha, essa bênção que é um abraço, essa bênção que é você chegar e dizer: aqui, senta comigo, vamos partilhar a mesa, vamos compartilhar a vida, vamos vivenciar essa presença de Deus, vamos perceber esse Deus na nossa caminhada. Bênção, bênção, e que se traduz em tantas formas. Hoje estar aqui é uma bênção, para mim é uma bênção, poder rever vocês é uma bênção, poder estar com vocês é uma bênção, dádiva de Deus, presente de Deus. E quando a gente vai percebendo na caminhada essas bênçãos, como a gente percebe que ela pode ser dividida, partilhada. Por isso não faz sentido pedir bênçãos e não abençoar, não faz sentido reter bênçãos, não faz sentido a gente acumular bênçãos. Bênçãos não é para ser acumuladas, é ser repartidas. E a terceira promessa que Deus dá a Abraão diz o seguinte: eu vou te blindar, o mal não vai acontecer com você. Quem te abençoar será abençoado, quem amaldiçoar será amaldiçoado. Você estará blindado. Ele está blindado. Deus está ali guardando e protegendo Abraão. Mas continuando a história desse homem, nos próximos capítulos, a gente vai perceber que momentos difíceis ele passou. Ele não foi isento de dificuldades. Deus não tirou lutas na vida dele. Mesmo que ele tivesse essa promessa e estivesse pisando nessa promessa da bênção, do cuidado, da blindagem contra o mal. Mas Abraão, como todos nós, passou por lutas, passou por privações.
ele teve conflito com seu sobrinho, Ló. Ele teve que dar a melhor parte da terra, deixou o seu sobrinho escolher a melhor parte. Os dois estavam lá com os rebanhos já grandes, não tinha mais espaço, e aí Abraão diz: Ló, vê aí, sobe no monte, veja que lado você quer, qual terra que você quer aí. Ló sobe, ele vê de um lado um pasto verdejante, verde, tudo bonito lá, e do outro lado ele vê um deserto. E aí quando ele volta para o seu tio, ele diz: tio, Deus me revelou o seguinte, é para eu ficar com esse lado verdejante. Assim é bom, né? E aí vai Abraão para o deserto, e Abraão fica se perguntando, né? O que estou fazendo aqui? Deus diz: olha, nesse deserto mesmo que você vai também receber bênção, nessa aridez, nessa luta, o teu rebanho vai crescer. E ele vai passando por outras lutas lá no Egito, até que ele chega à experiência mais forte, mais traumática, a experiência que para ele foi, eu diria, um inferno na terra. Aliás, todos nós, de alguma forma, já passamos por infernos aqui na terra. E quando estou falando de inferno, não estou falando de um lugar, eu estou falando de situação infernal, de situações onde a gente se depara de uma profunda angústia, uma profunda agonia, uma profunda solidão, onde muitas vezes nos perguntamos onde está Deus. Onde está Deus? Porque inferno é isso, inferno é a ausência de Deus. Em meio a uma tragédia, em meio à dor, à perda, em meio à desesperança, nós nos sentimos também angustiados, nós nos sentimos muitas vezes tão sozinhos. A gente pergunta onde está Deus e a gente não enxerga e não o percebe. A gente vivencia dores da alma, perguntas não respondidas, situações onde nós nos sentimos tão sozinhos. E Abraão experimenta isso, quando Deus o convida agora para uma outra viagem. Quando ele diz: Abraão, você agora vai caminhar por 4 dias. Mas você não vai sozinho, você vai pegar o seu filho. Até lá, nessa experiência, Abraão já estava com 100 anos, e já estava com o filho Isaque, já era o fruto da promessa, o fruto de que ele seria pai de um grande povo, de uma grande nação, e que a partir dessa descendência, outras gerações viriam, e de repente Deus diz: agora eu estou te chamando para um caminho, você vai caminhar. Você vai subir um monte, você não vai sozinho, você vai levar o seu filho, você vai levar um pouco de lenha aqui, gravetos, e você vai sacrificar o seu filho. Aqui a coisa pegou, aqui a coisa foi muito difícil. Veja, ele tinha uma promessa, tinha 3 promessas. A gente poderia dizer: Abraão saiu com tudo. Abraão estava com a faca e o queijo na mão, ele estava com o peito aberto, ele podia enfrentar qualquer situação, lhe havia uma promessa que ele estava blindado, e de repente Deus diz: agora eu vou querer o seu filho, eu vou tomar o seu filho, eu vou tomar Isaque, e você vai sacrificá-lo, e você vai fazer isso, você vai pegar o cutelo e vai sacrificá-lo. Imagine um pai ouvindo isso. O texto diz que Abraão saiu silenciosamente, obedecendo a ordem de Deus, tomando esse caminho, caminhando de novo, mas agora caminhando para uma situação infernal, de desesperança. E Abraão podia muito bem ter dito o seguinte: Senhor, como assim? Que é isso? O senhor está brincando comigo? Eu estava lá em Ur, estava lá com meus parentes, estava lá com a minha terra, lá, eu cuidava do meu rebanho, estava tudo bem, eu era rico, tinha condições, estava com Sara, eu tinha Ló, meu sobrinho, é como se fosse meu filho. O senhor me faz passar por toda essa experiência, eu venho por anos, 25 anos aqui, mais, e de repente o senhor tira essa promessa?
O senhor está brincando comigo? Ele podia ter dito isso. Ele podia também ter dito, olha, eu dou qualquer coisa, Deus, qualquer coisa, pode pedir o que você quiser, menos Isaac, o senhor quer meus bens? Está aqui, estão aqui. Você quer minhas terras? Estão aqui. Você quer os meus criados? Você quer a minha família, mas poupe o meu filho. A única coisa não, Isaac não. Ele podia ter dito isso. Mas Abraão não diz. Ele vai em obediência. Até porque se ele dissesse isso, Deus diria, é isso mesmo, eu quero Isaac porque ele é o tudo. Você disse que daria qualquer coisa, menos Isaac, e eu quero Isaac porque ele é tudo. Ele é tudo para você. Eu não consigo me colocar numa situação dessa, não consigo imaginar, não consigo vivenciar, não consigo tentar ser empático a esse chamado, a essa situação dramática. Porque aqui nós temos pais, temos mães. E talvez você, como pai, como mãe, já esteja dizendo, que situação é essa? Eu não consigo entender que Deus possa pedir o meu filho, a minha filha, para esse sacrifício. Eu não posso entender que algo assim tão forte Deus pesa sobre mim. Afinal, Ele disse que iria me abençoar e agora quer tirar o meu filho, a minha filha. Imagine, meu querido, imagine, minha querida, essa situação. Você também diria, Deus, leve qualquer coisa, menos o meu filho, menos a minha filha. Por isso é uma experiência extremamente forte, significativa. E Abraão vai até as últimas, ou penúltimas, não as últimas, mas as penúltimas consequências, porque no momento em que ele está para sacrificar, o anjo vem e segura a mão e diz, não, você passou no teste, você foi aprovado, você passou no teste, em meio ao inferno, você foi fiel, numa situação infernal, você se manteve fiel, você passou no teste. E Deus proveu um carneiro ali, para que esse carneiro fosse sacrificado no lugar de Isaac. Fico pensando, meus queridos, muitas vezes Deus faz isso também comigo. Ele diz, Marcos, senta aqui. Senta aqui. Marcos, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Marcos, você está disposto a fazer qualquer coisa por mim? Sim, Senhor, qualquer coisa. Eu vou em qualquer lugar. Marcos, você canta, você ora, você louva, você diz que eu sou importante, não é? Sim, Senhor, você é importante para mim, e você é o meu guia, você me orienta. Se eu tirar as promessas que eu dei para você, você continua me amando? Se eu tirar as bênçãos que eu já derramei sobre você, você continua me amando? Se eu tirar o que é de mais valioso para você, você continua dizendo que eu sou a pessoa mais importante da sua vida? Sabe, meus queridos, que são nessas horas que a gente realmente percebe o quanto nossas palavras, elas são coerentes, elas provêm do nosso coração de uma fidelidade, ou quanto nossas palavras, muitas vezes, elas compactuam um momento como esse, mas que na nossa vida, Deus ficou aqui e a gente continua vivendo do jeito que a gente quer. A gente continua sendo o dono da vida. A gente continua tendo as rédeas nas mãos. A gente continua dizendo que quem manda na minha vida, nos meus dias,
nos meus recursos, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, sou eu. E o que Deus nos ensina aqui é que não somos nós que mandamos. O que Deus nos ensina aqui é que, na verdade, eu e você precisamos aprender esse desprendimento, essa entrega, essa confiança total, de uma entrega capaz de abrir mão da bênção. Aliás, essa é uma das coisas que Deus tem me ensinado nesses últimos tempos. Saber abrir mão de bênçãos. Porque parece que quando a gente aprende isso, abrir mão de bênçãos, a gente enxerga outras bênçãos. É como aquela situação que você chega em casa e joga a chave do carro, e depois você não lembra onde está a chave do carro, e você procura essa chave e não acha, e você corre para lá, e você está obcecado para achar essa chave, e você tenta, e vai aqui, vai ali, não acha essa chave, procura, abre o pote, abre a gaveta, e nada, e você fica já ansioso, cadê essa chave do carro, eu quero essa chave do carro, eu preciso sair com esse carro, e aí você para e pensa, não, peraí, vou parar, vou ficar um pouco sereno, vou aquietar. E de repente você acha a chave, quando você se aquieta, quando você fica mais sereno, quando você sai daquela confusão mental, quando você sai da obsessão, quando a gente sai daquela fissura, a gente vai percebendo as bênçãos de Deus quando a gente não se agarra nelas. A gente vai percebendo o cuidado de Deus quando a gente não fica preso àquilo que a gente quer. E quando a gente pode ter a capacidade de dizer, Deus, mesmo que o Senhor me tire, eu quero continuar te amando e te servindo. Eu quero continuar tendo a Ti como meu único Deus, Senhor, a pessoa mais importante. E isso vai contra hoje uma lógica religiosa, vai contra uma lógica onde as pessoas não querem um Deus, eles querem um patrocinador. Eles querem que alguém patrocine, alguém esteja patrocinando a tua alegria, alguém esteja patrocinando a tua felicidade. E se você não é feliz, se você não tem alegria, se qualquer coisa acontece na tua caminhada, nesse teu rumo, você já fica reclamando, fica com os seus mimimis, e você já quer largar Deus, aí você quer largar a fé, e aí você se pergunta, para que continuar, se vale a pena continuar, porque Deus, se as coisas não acontecem como eu quero, se as coisas não são do jeito que eu planejei, e a gente larga aquilo, porque a gente quer um patrocinador e não um Deus. Deus chamou Abraão para se relacionar, e relacionamento é algo vivo, profundo. Relacionamento requer reciprocidade, entrega, e é o que a gente vai aprendendo ao caminhar com Deus, que a gente vai se entregando a Ele, e se desprendendo daquilo que às vezes a gente considera tão importante. O paradoxo é aquilo que Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a vida, vai ganhar. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo foi chamado por Deus, Paulo foi preso, passou por um naufrágio, foi açoitado, passou por várias privações e situações, mas ele diz, eu tenho um alvo, eu prossigo para o alvo que é Jesus Cristo. Não são as prisões, os açoites, as perdas, os naufrágios, que me tiram do olhar e do foco em Jesus Cristo. Meus queridos, não são as situações da nossa vida que vão nos tirar de Deus, é o nosso coração que tira Deus das nossas situações. Não se apegue ao Isaac,
Não fique em função do Isaac, porque se você perdeu o Isaac, você ainda tem Deus. Agora, se você perder Deus, você tem um inferno, uma ausência de Deus. E o que Deus nos convida nesta manhã, que colocou no meu coração, é que a gente possa, como pessoas, também como igreja, a depender e a caminhar, a entregar os nossos Isaques, confiar nesse Deus que é vivo, poderoso, que nos surpreende, que se revela de maneira surpreendente com as suas epifanias, de uma igreja menos confiante em si, para uma igreja mais aberta ao agir sobrenatural do cuidado de Deus. Para as pessoas menos pragmáticas nas suas estratégias, para pessoas mais confiantes e dispostas a caminhar, porque é no caminho que os horizontes se abrem. Abraão enxergou não só uma terra, ele enxergou uma realidade, um Deus. Ele enxergou o sobrenatural. E no caminho com Deus é que os nossos olhos vão se abrindo. Por isso, não segure o Isaac. Entregue e confie nas mãos de Deus. Amém.